Sonic, uma franquia que sinceramente dispensa apresentações para qualquer um assistindo esse vídeo. Afinal de contas, com certeza Sonic é atualmente uma das franquias mais famosas de todos os tempos. E se tem algo que as pessoas aqui no canal adoram, é quando eu falo sobre coisas que misturam a franquia do Ouriço Azul com o terror. Muitas delas vocês já devem conhecer: No More Innocence, Lord X, Shin Sonic, além, é claro, do Sonic.exe, que nunca pode faltar eu citar em um vídeo de terror de Sonic. Mas, e se existisse uma AU, ou universo alternativo criado por fãs, que pegasse um dos jogos mais amados e também odiados de Sonic, mas que possui um dos vilões mais poderosos e perigosos que o Sonic já enfrentou, e fizesse com que ele vencesse? É isso que a história criada por Abyss_with_Abyss tenta nos contar. No caso, eu estou falando da Sonic Gaia Infection. A história que conta o que teria acontecido com o mundo de Sonic se infelizmente Dark Gaia, a entidade cósmica responsável por destruir toda a Terra, tivesse vencido no final do jogo Sonic Unleashed. Uma história que, apesar de ainda estar em desenvolvimento e ainda estar bem no seu início, com certeza é uma das AUs envolvendo Sonic mais interessantes que eu tive o prazer de conhecer. Com isso dito, venham todos comigo, meus membros do Culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando em 50k de inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem inscritos, porque senão eu vou me transformar numa entidade colossalmente grande e destruir a Terra levando vocês juntos, e vamos entender Sonic Gaia Infection. Dando um contexto para quem não é nerd de Sonic que nem eu, em Sonic Unleashed, Eggman acaba armando um plano de consumir a energia das Esmeraldas do Caos, no caso, a energia negra das Esmeraldas. Só que nisso, sem querer, o Doutor acaba por despertar o Deus da Destruição da Terra, no caso, o Dark Gaia, uma entidade que desperta em milênios com o objetivo único de destruir toda a Terra. E junto a ele, também surge o Light Gaia, que é o seu completo oposto, que sempre é destinado a enfrentar o Dark Gaia e assim restaurar e reconstruir a Terra. E o Light Gaia também é o companheiro de Sonic durante todo o Sonic Unleashed, no caso, o Chip. E assim, durante todo o jogo, eles dois, junto do Tails e da Amy, buscam restaurar a energia das Esmeraldas para dar poder suficiente ao Chip e ao Sonic para conseguirem enfrentar o Dark Gaia e impedir a destruição do mundo, o que eles felizmente conseguem. Mas nessa U foi exatamente o oposto. Não se sabe exatamente o que fez tudo dar errado, mas eu teorizo que talvez o Chip e o Sonic não conseguiram restaurar as Esmeraldas a tempo, e isso levou ao Dark Gaia ter ainda mais controle de todo o planeta. Assim, ele começou a usar o seu poder para criar uma espécie de vírus, um vírus que infecta qualquer ser vivo, desde humanos até Morbians, que é a espécie dos animais antropomórficos de Sonic, criando os chamados Infected Nightmares, que atendem pelos comandos do Dark Gaia, onde o vírus é geralmente espalhado por meio de arranhões feitos pelos infectados na vítima em questão. E após o corte, a vítima terá 48 horas restantes, onde o vírus vai se proliferando mais e mais ao redor do seu corpo. No primeiro estágio, nada vai acontecer. Já no segundo, a vítima vai começar a suar sem igual e, além disso, qualquer forma de pelo que ela tenha vai começar a cair do seu corpo, revelando manchas que também começarão a surgir. No terceiro, a vítima vai começar a ficar mais e mais agitada quanto mais o tempo passa, com seus ossos se contorcendo e buracos surgindo de todo o seu corpo. No quarto, é quando a mutação genuinamente começa. A vítima começa a perder o controle da mente devido à alta dor que a essência do Dark Gaia faz ela sentir, e no quinto estágio
é quando a mutação já foi concluída, e agora não existe mais aquela antiga pessoa. Dark Gaia tomou controle total do corpo dela. Com essa situação se espalhando mais e mais ao redor do mundo, todos os amigos de Sonic se juntaram numa tentativa de parar isso, recuperar as esmeraldas e assim derrotar o Dark Gaia. Os sobreviventes que nós temos conhecimento sobre são Sonic, que vem viajando com Tails e Chip para buscar mais sobreviventes, o Tails, que quase foi infectado, mas felizmente foi salvo pelo Chip e com seus poderes tem a capacidade de curar qualquer infectado que ainda não tenha passado de 48 horas desde a infecção. Junto a eles também temos o próprio Dr. Eggman, que depois do estrago que ele indiretamente causou, tem ajudado os heróis a tentar restaurar o planeta, Silver, que graças aos seus poderes telecinéticos consegue resistir ao vírus, a Blaze, que vem tentando chegar até o centro da Terra para tentar conseguir restaurar o Coliseu do Light Gaia, que o Chip usa para enfrentar o Dark Gaia no final de Sonic Unleashed, Big the Cat, que vem tentando encontrar seu amigo Frog, que como sempre continua perdido, a Queen, que felizmente também foi salva de tudo, e por fim, temos o Shadow, que por ser um meio ouriço, meio alienígena, afinal o Shadow tem o sangue do Black Doom, o vírus não consegue o afetar. E esses são apenas os não afetados pelo vírus, porque alguns infelizmente ainda estão nas primeiras fases, como o Espio, que foi infectado e teve de ter sua perna cortada para o vírus não se proliferar, o Vector, que infelizmente teve um arranhão em uma parte impossível de ser amputada sem matar ele de vez, e até, impressionantemente falando, o Infinity está no grupo dos sobreviventes e está quase se infectando. Como exatamente ele está no grupo eu não faço a mínima ideia, afinal o Infinity só iria aparecer em Sonic Forces, mas ok. Alguns talvez estejam me perguntando, por que o Chip não usa os seus poderes para curar todos os outros que ainda estão perto de se infectar, como ele também fez com Tails? Porque, bem, o uso excessivo de todo esse poder que o Chip teve para curar outros infectados acabou enfraquecendo demais o mesmo. Então ele não consegue mais fazer isso com tanta frequência. O que resta mesmo para os heróis dessa história é ou tentar derrotar o Dark Gaia ou recuperar a energia das esmeraldas, para assim dar mais poder ao Chip, que assim poderia conseguir curar mais infectados. Mas eu acho que vocês estão sentindo a falta de alguns outros personagens importantes de Sonic, não é mesmo? Bem, eu não comentei sobre eles porque ou eles foram mortos ou eles foram infectados e infelizmente não deu tempo para o resto do grupo conseguir curá-los. O primeiro que sabemos é o Omega, o robô amigo tanto do Shadow quanto da Rouge e membro do time Dark de Sonic, que infelizmente foi destruído em batalha contra os infectados. Depois descobrimos que, em uma jornada na tentativa de encontrar os pedaços da Esmeralda Mestre, Knuckles e Rouge, ambos os dois, acabaram se infectando. Knuckles acabou tendo seu corpo 100% controlado pela influência do Dark Gaia, com seu tamanho aumentando, dos buracos que nasciam do seu corpo surgiam olhos, além do seu rosto ficar distorcido como se estivesse derretendo. E o mesmo vale para a Rouge, que provavelmente acabou se infectando por conta do Knuckles ter a infectado também. Mas a que teve o pior destino de todos foi com certeza a Amy Rose, pois o Tails acabou descobrindo o seguinte: a luz solar é algo que deixa os infectados mais fracos, e por isso, quando está de dia, eles constantemente precisam se alimentar. E infelizmente, pelo que dá a entender, a Amy foi uma das pessoas que acabou tentando enfrentar um desses infectados quando estava de dia, e infelizmente acabou sendo uma vítima, sendo devorada pelos infectados. Depois de 6 semanas, as coisas não melhoraram tanto. Big the Cat acabou desaparecendo, sendo considerado morto. Eggman fez um novo modelo do Metal Sonic para ajudar na luta contra os infectados. A Vanilla, a mãe da Queen, felizmente foi achada não infectada e tem ajudado sobreviventes com medicamentos. Jet
Sim, ele mesmo do Sonic Riders também se juntou ao time e tem usado sua prancha para salvar mais sobreviventes, e Espio felizmente conseguiu uma perna mecânica que foi feita ou pelo Tails ou pelo Dr. Eggman, não é dito exatamente quem fez essa perna para o Espio. E isso facilitou muito mais o trabalho dele de resgatar mais sobreviventes e tentar encontrar as Esmeraldas do Caos. Ou pelo menos era isso que ele pensava, porque infelizmente um dos membros sobreviventes acabou por se infectar de vez. No caso, o Infinity, que acabou cedendo ao vírus e Dark Gaia tomou o controle do seu corpo. E segundo o que sabemos, a primeira vítima que ele fez foi o Espio. Nisso, mais de 11 semanas se passaram e as coisas não melhoraram nem de longe. Eggman remodelou novamente o Metal Sonic para algo bem mais funcional e até mesmo remodelou o Cubot para ele deixar de ser o robô ajudante do Eggman e ser verdadeiramente um robô para batalhas. E também ele vem estudando mais e mais os corpos dos infectados numa tentativa de entender os mesmos. Tails, apesar de não estar infectado, claramente sua saúde mental vem piorando ainda mais, principalmente por ele estar 100% focado em estudar as esmeraldas e também restaurar a Esmeralda Mestre. Chip cada vez mais vem ficando sem forças e sua saúde acaba ficando mais deteriorada. Silver e Blaze felizmente não se infectaram, mas a Blaze ainda não conseguiu restaurar o Coliseu do Light Gaia. Charmy, a abelhinha do time Chaotix, conseguiu ser encontrada e felizmente não foi infectada, mas pelo que se dá a entender é aparentemente o único do grupo que vai continuar vivo. Shadow tem aparentemente buscado uma forma de, usando o sangue da Rouge que ele coletou, curar a mesma, talvez usando do seu próprio sangue que veio do Black Doom, que faz com que o Shadow seja imortal para curar a sua antiga amiga. Os 3 membros do time do Jet do Sonic Riders, Jet, Wave e Storm, felizmente se reuniram para salvar mais vidas juntos, com a Wave infelizmente perdendo um braço no processo. E por fim, temos o Sonic, que apesar de continuar vivo, claramente é um dos mais afetados pela situação toda. Agora ele fica constantemente carregando o martelo da Amy, seja para se proteger e também porque eu sinto que o Sonic carrega o martelo da Amy porque ao mesmo tempo que ele sente saudade da mesma, ele também talvez se culpe pelo que aconteceu a ela. E claramente a personalidade confiante e alegre que o Sonic tinha se foi. Depois de tudo que ele viu e acabou passando, quase nunca ele conversa com mais alguma pessoa e foca 100% em recuperar o poder das esmeraldas e salvar o máximo de pessoas possível. Mas, ao mesmo tempo com tudo isso, aparentemente, segundo algumas coisas que sabemos, existe algo a mais além disso tudo. Aparentemente, o colar que o Chip deu ao Sonic e que ele carrega a todo momento, parece estar de alguma forma influenciando o mesmo. É meio difícil de enxergar, mas dá para ver algumas marcas verdes surgindo do pulso do Sonic exatamente na área onde está o colar. E possivelmente, segundo algumas coisas que o próprio criador forneceu a nós de informação, foi o Chip que fez o Espio se encontrar com o Infinity infectado, levando à sua morte, e também ele que faria o Shadow se encontrar com a Rouge infectada e conseguir o seu sangue. E em um dos últimos vídeos que o criador postou, vemos o Chip falando o seguinte: seu esforço não significa nada, você não vencerá. Sonic, você não entende, você não vencerá. Eu sou a luz que está sempre acesa. Ou seja, ou o Chip em realidade é uma espécie de traidor, ou ele esteve sendo controlado pelo Dark Gaia desde muito tempo. Afinal, podemos ver que seus olhos ficaram roxos, o que pode indicar que ele talvez estivesse sendo controlado pelo Dark Gaia desde o início de tudo, ou sofrendo de influência do mesmo. Mas por enquanto, a gente ainda não sabe. Sonic Gaia Infection AU ainda está em processo de desenvolvimento
Então eu ainda não sei dizer o futuro ou que eventos podem acontecer nessa história. Se o Sonic e os seus poucos amigos restantes vão conseguir salvar todo o planeta, se o Chip realmente está sob a influência do Dark Gaia, que outros personagens do verso de Sonic sobreviveram ou não, e quais outros infectados também podem surgir, além de existir a possibilidade de que talvez o Dark Gaia vai conseguir dominar a Terra e pior, talvez controlar o único ser que seria capaz de finalmente o derrotar. Infelizmente é algo que só saberemos no futuro. E como sempre, eu, The Slenderman, estarei aqui para lhes contar quando finalmente essa história se atualizar. Sonic Gaia Infection é uma algo que, apesar de ser bem simples, é uma algo que eu considero até que bastante interessante apesar de tudo. Acho que o meu maior problema é que a maioria das coisas da história são meio confusas, e alguns eventos acontecem muito rápido, o que dá uma certa dificuldade de entender tudo o que está acontecendo e muita coisa parece meio fora de ordem. Eu tentei resumir e explicar da melhor maneira que eu consegui durante todo esse vídeo, e como eu falei antes, a história ainda está em desenvolvimento. Ainda teremos de esperar para ver como vai ser o resto da mesma. Com isso tudo dito, eu acho que eu posso finalmente finalizar o vídeo de hoje dizendo, como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, obrigado a todos os membros do canal que ajudam sempre financeiramente falando, eu sou The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!